pessoal, como me foi proposto, agora vamos começar a mandar os nossos estudos por vídeos. E vamos tentar ver se dá certo. Hoje vamos fazer um teste com os capítulos 65 e 66 de Isaías, terminando o nosso estudo do livro de Isaías. A partir de amanhã ou da semana que vem vamos começar um novo livro, conforme ainda será definido na enquete que estamos fazendo. Como alguns me solicitaram que talvez vou encaminhar para outras pessoas que não estão no grupo esses vídeos, então a partir do próximo eu vou tentar utilizar uma linguagem um pouco mais impessoal. Só espero que eu não vire meme por causa disso. Estou tendo um pouco de dificuldade com a câmera. Coloquei esse fone de ouvido aqui porque o microfonezinho deixa o áudio um pouco melhor. E vamos ver o que vai dar. Hoje vamos falar então a respeito dos capítulos 65 e 66 de Isaías. O 65 ele vem trazendo algumas coisas interessantes. E aqui já entre os versículos 1 e 7 vem trazendo uma resposta de Deus a Isaías. Isaías clamava muito ao povo que se arrependessem dos seus pecados e que voltassem para Deus. Mas como eles não estavam fazendo, Deus aqui vem demonstrando que traria um castigo para aquele povo. Entre os versículos 1 e 7, então, traz essa noção desse castigo. Se vocês lembrarem bem, entre os capítulos 1 e 37 de Isaías, fala-se muito a respeito da invasão assíria, ali a Judá. E a partir do versículo 38, fala muito a respeito do cativeiro babilônico, que são dois dos cumprimentos desse castigo de Deus contra o povo de Israel Israel e Judá, por causa da sua desobediência. No versículo 9 fala, produzirei descendência a Jacó, e aqui demonstrando a respeito de, muito embora aquele povo fosse um povo pecador, ainda teria um remanescente fiel. E esse remanescente fiel, ele seria em dois aspectos. Tanto um povo que daria origem a Cristo, como um povo que no final da grande tribulação voltaria a Deus e aceitaria Cristo como Salvador, porque lembre vocês que muitos dos judeus na nossa época não acreditam em Cristo como Filho de Deus, e isso acontecerá naquele período. Entre os versículos 17 e 25 fala a respeito de novos céus e nova terra, e aqui uma profecia a respeito do futuro reino de Cristo aqui na terra. Esses versículos, entre 17 e 25, eles têm um duplo sentido. Se vocês olharem entre os versículos 17 e 19, ele vem trazendo uma noção da era da eternidade. Essa era da eternidade é diferente do que se trata ali entre os 19 e 25, que já seria o reino messiânico ou o reino milenial. Esse reino de 1000 anos de Cristo aqui na terra vai anteceder a era da eternidade. Depois desses 1000 anos é que então teremos a vida eterna, com novos céus e nova terra. No versículo 20 traz uma questão bastante interessante, que não haverá mais nela criança de poucos dias. E aqui demonstrando que no reino de 1000 anos a idade das pessoas seria diferente. As pessoas viveriam mais, então uma pessoa com 100 anos de idade seria considerada um jovem. Uma pessoa, por exemplo, que nem o Marcelo, seria um bebê, uma criança. Mas só naquela época, viu, Marcelo? Então, e traz a noção também de que uma pessoa que morresse com menos de 100 anos de idade seria como se fosse uma pessoa que tem uma maldição, alguma coisa nesse sentido. Por fim, no versículo 24 traz, antes que clamem eu responderei. E aqui é um versículo bastante bonito que tenta demonstrar a proximidade que durante aquele reino de 1000 anos as pessoas teriam de Cristo. Essa proximidade seria tão maior por ser um reino governado por Cristo que não haveria mais aquela necessidade de perseverar em oração que nós temos, porque seria uma resposta muito mais imediata. O capítulo 66 tem muitas coisas interessantes, o nosso último capítulo de Isaías, e eu quero comentar algumas com vocês. Já no segundo versículo fala, eis para quem olharei, e aqui Deus demonstrando através das palavras de Isaías que ele está muito atento às pessoas que são humildes de coração, às pessoas que assumem que são dependentes de Deus para qualquer circunstância de suas vidas. O versículo 3 aqui é um versículo de uma leitura um pouco complicada,
mas ele tenta nos trazer uma noção de que um povo que adora a Deus, pessoas que adoram a Deus, mas não têm a sua vida conforme a palavra de Deus, são abominação a Deus. Entre os versículos 7 e 14 vem ali uma expressão fala deu à luz, e aqui Isaías prevendo o renascimento de Israel como povo de Deus durante o reino messiânico. Então, durante o reino messiânico de mil anos aqui na terra, que será após a grande tribulação, aquele povo de Israel que não acreditava que Cristo era filho de Deus, vai aceitá-lo como filho de Deus, então terá o renascimento desse povo como um povo também de Deus, que somos cada um de nós também hoje. E aqui ele tenta trazer, por exemplo, como que esse renascimento traria alegria. No versículo 10 fala a respeito da alegria, traz prosperidade, no versículo 11 fala da prosperidade e traz paz, no versículo 12 tem isso. Nesse contexto, tem o versículo 8, nesse contexto todo, que ele tem a expressão, uma pergunta na verdade, poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Uma pergunta. E aqui muitos teólogos falam que o cumprimento dessa profecia se deu no dia 29 de novembro de 1947, quando em uma reunião da ONU foi feito e foi aprovado um plano de partilha da Palestina. Esse plano de partilha da Palestina dividiu o território da Palestina em duas nações, uma de judeus e uma de árabes. Essa profecia, então, tenta trazer essa questão de em um só dia nascer uma nação, e foi isso que aconteceu no dia 29 de novembro de 1947. Só para questão de relato histórico, se vocês forem procurar na internet, vocês verão como o dia da independência ou do nascimento de verdade de Israel, o dia 14 de maio de 1948. Isso porque entre 29 de novembro de 47 e 14 de maio de 48, Israel não era independente, ele estava ligado ao Estado britânico. Em 14 de maio de 48, então eles conseguem a independência. Os versículos 18 a 21, nós temos aqui, ajuntarei todas as nações e línguas, e é uma questão bastante bonita que tenta trazer a noção de que, naquela época, pessoas de todos os lugares iam se reunir em Jerusalém para dar glórias a Deus e para contemplar a glória de Deus. E por fim, nos versículos 22 a 24, vem trazendo que no fim da história, após o reino de 1000 anos, então seremos novos céus e nova terra. Teremos a vida eterna, e todos aqueles que vivem com Cristo terão a vida eterna. Aqueles que não viveram com Cristo, então viverão no inferno pela eternidade. Deus abençoe a todos, espero que não zoe muito esse meu vídeo, mas que seja bênção para cada um de nós. Amém.